Salut, bonjour à tous, ça va? Très bien, je suis Vito, professeur de français. Gente, tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje nós vamos falar de uma outra parte do passado, né? Então eu recebi muitas mensagens dos seguidores pedindo de fazer um vídeo sobre o l'imparfait. E aí, nós vamos realizar esta promessa hoje, no vídeo de hoje. Vamos lá? Alors, si vous remarquez très bien, nous avons déjà parlé du passé composé. Se vocês percebem, a gente falou já sobre le passé composé. Claro, falamos que o français tem tempos verbais utilizados no dia a dia. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre le passé composé. A gente estudou a estrutura do passé composé, a gente fez muitos exemplos. Então, o passé composé, como a gente fala, é um tempo utilizado no passado para falar sobre os eventos pontuais do passado. Ou seja, aconteceu no passado, acabou ali, não tem mais nada a ver com o presente. Então, eventos pontuais do passado. Então, foi basicamente isso que a gente viu. Mas, claro, a gente detalhou isso muito bem no vídeo. Se você ainda não assistiu, pode voltar lá no vídeo do passé composé para nós continuarmos com isso aqui. Beleza? Muito bom. Agora, gente, presta bem atenção. No francês do dia a dia, ok? Très bien. O tempo utilizado no passado, nós temos le passé composé e também nós temos l'imparfait. Esses dois tempos em francês são utilizados para falar do passado. Mas em que circunstâncias que nós vamos utilizar le passé composé e quando nós vamos utilizar l'imparfait, beleza? Mas no vídeo de hoje vamos falar de l'imparfait primeiro e depois lá no final nós vamos fazer um balanço, um equilíbrio entre esses dois. Claro, com alguns exercícios que vai facilitar vocês a identificarem quando que eu utilizo le passé composé e quando que eu vou utilizar l'imparfait, beleza? Muito bem. Agora, olha só, gente, presta bem atenção. L'imparfait en français est très simple. O imparfait no francês é muito simples. Primeiro, nós vamos ver como que ele é formulado e depois nós vamos estudar quando que ele é utilizado no dia a dia, beleza? Muito bom. Agora, a primeira coisa para saber, basta saber só as terminações. Essas terminações são as terminações de l'imparfait. Claro, são essas terminações que vocês vão utilizar no todos os verbos que você for usar no imparfait. Beleza? Por exemplo, j'avais mon téléphone, ok? Je partais à l'école. Nous étions à la maison. Nous dormions à l'école. Beleza? Então, agora, essas aqui nós temos as combinações, ou seja, as terminações. Quais são elas? Então, essa aqui é as terminações. Primeira, e, ion, e. Muito bom. Nossa, Vitor, como que eu vou... Calma. Você se lembra quando a gente aprendeu sobre as combinações dos vogais? Lembra? Então, toda vez que você tem a letra AI, ou seja, o vogal AI, ele vai dar o som de E. Então, A e S, ou aquele S, ele é mudo, beleza? Então, E. A primeira pessoa, segunda, terceira pessoa do singular e a primeira, segunda do plural é a mesma pronúncia, beleza? Então, vamos pegar, por exemplo, le verbe chanter à l'imparfait. Je chantais, tu chantais, il chantait, elle chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait, elle chantait. Beleza? Então, você tem desse jeito que você formula l'imparfait. Agora, quando que ele é utilizado no dia a dia? Você se lembra, no passé composé nós falamos que você utiliza o passé composé quando você está se tratando dos eventos pontuais no passado. Agora, no imparfait, é o contrário. Utilizamos l'imparfait para falar, primeiro, sobre as ações contínuas do passado, ou seja, a história. Então, você está fazendo uma narração no passado, beleza?
ou seja, contando o que aconteceu. Quando eu era jovem, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então, você está primeiro contando realidade, eventos do passado. Primeiro. Segundo, você utiliza l'imparfait quando você fala sobre seus hábitos passados. O que você fazia no passado, beleza? Alors, lorsque j'étais petit, je mangeais le poulet, beleza? Você está contando. Então, primeiro, você fala de um evento da continuidade do passado. E segundo, você conta alguns hábitos que você fazia no passado, beleza? Então, esse aqui, basicamente, tem outros exemplos que nós vamos dar aqui que você vai realmente ter uma explicação clara sobre isso, beleza? Mas olha só, é muito, muito simples. Agora, vamos lá mais uma vez fazendo o resumo desses dois e depois vamos fazer o balanço entre passé composé e imparfait, beleza? E depois fazer alguns exercícios para você saber identificar, ok? Très bien. Gente, se vocês dominarem l'imparfait e le passé composé, vocês não vão ter mais problema para falar do passado em francês. Claro, existem outros passados, né, um pouquinho mais complicados, sofisticados, mas aqui a gente está tratando, né, das realidades que acontecem no dia a dia. No dia a dia, em francês, utiliza-se esses dois tempos para falar do passado. Le passé composé para falar dos eventos pontuais do passado e l'imparfait para falar sobre hábito do passado, fazendo narração no passado, o que acontecia, beleza? Os hábitos do passado, beleza? Então vamos fazer um resumo de tudo isso agora. Vamos lá? Alors, allons-y. Então, gente, vocês estão percebendo que a imagem está muito bem ilustrada, ok? Alors, nous allons commencer avec l'imparfait. L'imparfait fait la description do contexte ou l'habitude. Ou seja, você está descrevendo, né, o que estava acontecendo no passado, ou seja, a continuidade do evento no passado. Por exemplo, la rue était déserte. A rua estava deserta. Il faisait chaud, fazia calor. Je me levais à 8 heures. Eu me levantava às 8 horas, beleza? Então você está descrevendo um evento, ou seja, uma série dos eventos que acontecia no passado antes de chegar no presente. Por outro lado, le passé composé é sobre l'action précise, ou seja, a ação pontual do passado. J'ai fait du ski dans les Alpes. Então, eu fiz, né, o ski nos Alpes. Então, j'ai fait du ski. Então, você percebe que eu estou descrevendo o evento pontual que aconteceu no passado, beleza? Claro, se você ainda tem dúvida para conjugar o verbo no passé composé, é só voltar no vídeo do passé composé que vai ficar mais claro para você, beleza? Vamos detalhar um pouquinho mais? Olha só. Mais uma ilustração aqui. Perceba. L'imparfait décrire les événements habituels ou répétés. Habituellement, j'allais au cinéma. Ou seja, habitualmente eu partia para o cinema. Beleza? Décrire les actions qui étaient en progrès à un certain temps dans le passé. Je préparais le dîner quand le téléphone a sonné. Eu preparava, né, o jantar quando o celular tocou, beleza? Então, descrevendo as ações, né, em progresso, que aconteceu a um certo tempo do passado. Gente, eu tô no imparfait, tá? A terceira quadrado ali, décrire les conditions et circonstances qui forment le fond d'une action principale. L'heure et le temps. Il était 10 heures, il y avait de la neige. L'aspect physique ou état émotionnel ou mental. C'était un homme assez jeune, il portait un manteau gris, beleza? Então, tudo aqui é só para descodificar mais ainda, ou seja, detalhar mais sobre como que você categoriza, né, as histórias que vocês vão contar no passado, né? Você pode falar das horas, você pode falar do aspecto físico de uma pessoa, né? Então, tudo tem a ver com a narração de uma história. E por outro lado, como a gente tem ali,
Passé composé, indiquez les événements qui sont spécifiques et isolés. Un jour, je suis allé au cinéma. Ponto. Um dia eu fui pro cinema. Décrire les actions spécifiques qui sont terminées au temps spécifique, ou seja, descrevendo as ações específicas que acabaram num tempo específico. Tu étudies pour le test quand ton père est entré dans ta chambre. Que é entré quand ton père est entré dans la chambre. Ou seja, você estudava quando seu pai entrou no quarto. Décrire une action principale. Nous n'avons pas vu l'autre voiture. La voiture a dérapé parce qu'il y avait de la neige. Beleza? Gente, tá bem claro aqui para você? Muito simples. Se você tem alguma dúvida, não hesita de deixar seu contato, né? Ou, aliás, deixar seu comentário, né? Se tiver mais dúvidas, se precisa de mais detalhes, pode deixar no comentário que eu respondo, beleza? Mas é muito simples, mas muito simples mesmo, ok? Très bien. Agora, olha a diferença aqui. Je mangeais les riz tout le lundi. J'ai mangé les riz lundi. Vê a diferença? Qual é o imparfait? Qual é o passé composé? Muito bem. Dá para você ver ou descrever, ou seja, contextualizar os dois tempos? Beleza? Então, gente, agora ficou muito mais claro, beleza? Para você utilizar esses dois tempos do passado em francês, beleza? É muito comum, né? Ou seja, relembrando, você está ali, você quer contar algum evento que não é pontual no passado, você está fazendo uma narração do que aconteceu, aí, pô, já pensa no imparfait, ok? Aí você quer falar de um evento pontuais no passado, beleza? Fala do passé composé. É muito simples isso, beleza? Agora, qualquer dúvida que você tiver, não hesita de mandar a mensagem em qualquer das nossas plataformas. No Facebook, no Instagram, beleza? E estaremos muito felizes de respondê-lo, beleza? Merci beaucoup!